Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções de entrada e saída de dados. Mais especificamente, a nossa videoaula de hoje será a parte 2 relacionada a este tópico. Na videoaula anterior nós falamos sobre a função echo, que permitia que a gente apresentasse dados na tela ou na nossa página web. Agora nós vamos ver a função fgetS. Primeiro exemplo da fgetS, nós vamos ver agora, né? Começamos ali pela leitura de um valor real por meio da entrada padrão. Então notamos já a utilização da função fgetS ali. Falando um pouquinho mais sobre a função. Nós vimos anteriormente que algumas funções precisam de parâmetros, ou seja, do fornecimento de algumas informações ou dados para que ela funcione adequadamente. No caso, nós estamos vendo ali que a função fgetS, entre parênteses, tem stdin. stdin é o parâmetro que eu devo fornecer para fgetS. A função fgetS, ela vai ler uma string de um local, mais especificamente de um arquivo que eu vou indicar. No caso, stdin é um arquivo de entrada padrão. Como assim? std é uma abreviação de standard, e in é uma abreviação de input. Então, standard input seria entrada padrão. A entrada padrão ela é associada ao teclado. Então, neste caso, eu vou ter uma leitura de uma string que está sendo fornecida pelo teclado. E a função fgetS vai retornar essa string lida do teclado. No caso, o operador de atribuição, então, vai atribuir a string retornada por fgetS, oriunda do teclado, para a variável valor. Então, no caso, a variável valor vai ser declarada dinamicamente e será do tipo string. Na sequência, nós temos agora a utilização de duas funções que até então não havíamos estudado. A primeira delas é a função trim. A função trim, ela recebe uma string e ela vai retornar essa string recebida sem os espaços que porventura estejam contidos na string. Então, no caso, está sendo passada para a função trim a string que foi fornecida pelo usuário através do teclado e armazenada na variável valor. Essa string, caso possua espaços, esses espaços vão ser removidos e a função trim vai fornecer essa string sem espaços. Essa string sem espaços está sendo fornecida como parâmetro agora para a função float_val. Float é o tipo de dados e val é a abreviação para value, valor. Então, eu vou transformar essa string sem espaços em um valor do tipo float. E aí, esse valor vai ser retornado pela função float_val. Esse valor retornado pela função está sendo atribuído para a variável valor. Aqui eu quero chamar a atenção o fato de que neste momento a variável valor que já existia anteriormente, porém era do tipo string, está sendo agora convertida para passar a ser do tipo float. Na sequência agora eu tenho a utilização da função numberFormat, né? Então lembrando que a função echo, né, já foi estudada anteriormente, ela apresenta uma string na saída padrão. No caso, essa string vai ser o retorno da função numberFormat. Então, a função numberFormat ela vai retornar um valor decimal, e esse valor decimal vai ser o que eu tenho ali no primeiro parâmetro, né? Então, o conteúdo da variável valor vai ser apresentado com 2 dígitos de precisão, que é o que eu tenho no segundo parâmetro. O símbolo que vai separar o valor inteiro das casas decimais será o ponto. E caso eu tenha unidades de milhar, está dizendo ali que vai ficar vazio, né? Então, no caso, a gente representaria, por exemplo, 3.000,14 como 3000.14, certo? E esse número, com essa especificação de dígitos de precisão, qual vai ser, né, o símbolo, no caso o ponto que vai separar as casas decimais, o fato que eu não vou ter separação para o milhar, caso ele exista, esse número, que é o retorno da função numberFormat, ou seja, esse número formatado, vai ser convertido para sua representação em string, e essa string vai ser concatenada com barra invertida n. Barra invertida n é uma constante de barra invertida que representa new line, uma nova linha. Então vai ocorrer a mudança de linha após a apresentação dessa string que representa o número formatado que foi retornado pela função numberFormat.
Efetivamente, se a gente executar esse script e for fornecido através do teclado o número 123.4567, o que vai ser apresentado como saída é 123.45. Mais um exemplo da função fgetS. Então, lembrando que essa função vai receber um string através da entrada padrão do teclado. Então, nós estamos vendo agora, né, a função fgetS sendo utilizada, lembrando, né, que por padrão estamos passando como parâmetro stdin, que representa, né, a entrada padrão, né, e a entrada padrão é o teclado, e aí essa função vai ler uma string através do teclado e vai armazenar essa string na variável valor. Então a variável valor está sendo declarada dinamicamente e é do tipo string. Na sequência, temos agora a utilização da função trim sobre o que eu tenho na variável valor. Então a função trim recebe uma string, que se porventura tiver espaços, esses espaços são eliminados, removidos. Então a função trim vai retornar a string contida em valor sem espaços. E essa string sem espaços vai ser convertida para o tipo inteiro. Então ali a gente, quando coloca entre parênteses o tipo, a gente está usando o que é denominado como cast, né? O modelador. Então a gente faz uma conversão dessa string para sua representação inteiro e esse valor é armazenado na variável valor. Aqui eu chamo a atenção que a variável valor vai ser mudada agora de tipo. Então, inicialmente ela foi declarada como uma string e ela passa ali, né, na linha onde a gente está utilizando ela com o retorno de trim convertido para inteiro, para uma variável agora do tipo inteiro. Aí na sequência eu tenho agora, né, a utilização do operador de atribuição composto, né, então ele utilizado junto, né, com a soma. Então o que vai acontecer? O conteúdo da variável valor vai ser consultado, esse valor vai ser acrescido de 3 unidades e o valor resultante dessa operação aritmética vai ser armazenado atualizando o valor da variável valor. Na sequência eu tenho agora a utilização da função echo, então a variável valor possui um inteiro, esse inteiro vai ser convertido para sua representação em string e essa string vai ser concatenada com o barra invertida n, que é nada mais nada menos do que a mudança de linha, né? O barra invertida n representa new line, né? Uma nova linha. Se ao ser executado esse script for fornecido como entrada o valor 56, a saída será 59. Agora nós temos o primeiro exercício, né, que está sendo trabalhado nas nossas videoaulas relacionadas a essa playlist. Então, temos ali o enunciado do primeiro exercício. Vou dar um tempinho para vocês. Na realidade, vocês vão pausar o vídeo, né, e utilizarem o tempo que julgarem necessário para implementar. Mas eu quero aproveitar para, desde já, reforçar que programar, né, é uma habilidade. Habilidade essa que deve ser praticada para que vocês, né, consigam efetivamente obter, né, essa habilidade. Então não deixem de praticar. Eu digo isso porque eu já tenho, né, praticamente 20 anos no magistério superior e o que eu percebo? Infelizmente muitos alunos acabam não praticando, né, ou gerando a solução para os exercícios. Eles esperam o professor apresentar uma proposta de solução e se resumem a compreender aquela proposta de solução apresentada, o que infelizmente limita muito a sua capacidade de programar. Então reforço aqui, vou fazer isso em outros momentos, em videoaulas futuras, a necessidade de vocês tentarem desenvolver a solução de vocês. É claro que dependendo da complexidade do algoritmo ou do nível que vocês se encontram no estudo, pode ser que vocês não consigam visualizar a solução para um determinado problema, mas aí vocês vão fazer uso da base que foi apresentada, né, como solução para o problema, e eu espero que vocês regressem à solução de vocês e a complementem. Só assim vocês vão realmente adquirir essa habilidade de programar. Bom, vou partir da premissa agora de que vocês desenvolveram a solução de vocês, ou pelo menos tentaram ao máximo chegar em uma solução, e agora eu vou apresentar então uma solução para o problema proposto. Então, qual era o problema em si? Vocês deveriam solicitar dois valores reais para o usuário, e posse desses valores vocês iam considerar que um seria o multiplicando, outro multiplicador, fariam a multiplicação entre esses valores e apresentariam
o resultado obtido por meio dessa multiplicação. Então, vamos começar pela solicitação ao usuário do primeiro valor real. Então, tenho ali a função echo sendo utilizada e ela vai apresentar a string na saída padrão, que é a seguinte frase: digite o primeiro valor real. Tenho agora a utilização da função fgetS, né? Então, como parâmetro eu tenho ali stdin, então o que vai acontecer? Vai ser lida uma string fornecida pelo usuário através da entrada padrão do teclado e essa string fornecida vai ser armazenada na variável valor1. Na sequência, agora eu vou remover os espaços em branco que porventura possam estar contidos nessa string que foi fornecida representando o valor real. Então tenho ali, né, a remoção desses espaços pela função trim, e aí a função trim retorna a string sem espaços que porventura existiam na mesma, e aí essa saída, que é a string sem espaços, vai ser fornecida como entrada para a função floatVal, que como vimos anteriormente vai fazer agora a conversão dessa string sem espaços para um valor do tipo float. Esse valor vai ser atribuído agora para a variável valor1. Então a variável valor1, que inicialmente foi declarada como uma string, passa a ser agora uma variável float. Na sequência, agora eu tenho a solicitação, né, ao usuário que forneça o segundo valor real. Então, de forma análoga ao que nós vimos, temos a utilização da função echo, só que agora a mensagem apresentada é digite o segundo valor real. Na sequência, temos agora a leitura, né, de uma string fornecida pelo usuário através da entrada padrão do teclado e o armazenamento do mesmo na variável valor2, que está sendo declarada dinamicamente e que vai ser do tipo string. De forma análoga ao que nós vimos anteriormente, temos agora a eliminação de espaços que porventura estejam presentes na string que está armazenada em valor2. Depois temos essa string, que é o retorno de trim, que é a string sem espaços, sendo fornecidas como parâmetro para a função floatVal, que por sua vez vai converter essa string sem espaços em um valor float, e esse valor vai ser armazenado na variável valor2 por meio do operador de atribuição. Então a variável valor2, que foi declarada inicialmente como uma variável do tipo string, passa a ser uma variável do tipo float. Agora eu vou realizar a multiplicação desses dois valores. Então notem ali, né, que eu multiplico o real contido na variável float valor1 pelo valor real contido na variável valor2, né, do tipo float. Então faço essa multiplicação. O resultado obtido, né, através da aplicação desse operador aritmético binário, né, de multiplicação, vai ser armazenado na variável resultado, que por sua vez será declarado e será do tipo float, o real, né? Agora vamos apresentar o resultado dessa multiplicação com 2 dígitos de precisão. Para isso, né, vamos nos valer da função echo, né, que apresenta uma string na saída padrão, mas essa string vai ser resultado da concatenação do retorno da função numberFormat com a string que contém o barra invertida n, que é, né, representa nova linha, né, new line. Então vamos falar sobre a função numberFormat. Então essa é uma função que recebe um número e formata ele de acordo com os valores que estão sendo passados para os parâmetros. Então o número que vai ser formatado representa o primeiro parâmetro. Então temos ali que é o conteúdo da variável resultado. O segundo parâmetro delimita quantos dígitos de precisão, né, vão aparecer nesse número formatado, no caso 2 dígitos. O terceiro parâmetro delimita qual é o símbolo que vai ser utilizado para separar as casas decimais, no caso ponto. E o quarto parâmetro está especificando que caso eu tenha unidade de milhar, eu não vou ter nenhuma separação deste dígito, né? A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou adotando a estratégia de vídeos mais curtos, né? Eu percebi isso com o avançar das minhas videoaulas. Então, quando eu comecei lá, né, no início do canal, eu tinha videoaulas muito longas, né? Eu me recordo que tinham videoaulas que chegavam próximos ou até ultrapassavam a barreira de 2 horas. E com isso eu percebi que era muito difícil manter a atenção de vocês. Então, eu fiz a opção por ter videoaulas mais curtas. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, se eu devo continuar com essa estratégia ou se vocês preferem videoaulas mais longas. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!